de literatura brasileira, mestrando em estudos antrópicos da Amazônia, ativista cultural, é oficial ministerial do Ministério Público do Estado do Pará, membro da Academia Castanhalense de Letras, membro correspondente da Alerpre, idealizador e organizador da Federação das Academias de Letras do Pará, a FALPA. Ele também é homenageado como autor de destaque na literatura paraense em 2019 pela curadoria do Baile dos Artistas em Belém. Ele é um escritor premiado em âmbito estadual e nacional. Bem-vindo, Franciorles, nosso mediador de hoje. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, junto com todos estes escritores da terra, poder compartilhar esse momento em que o Leonardo está tendo a sua obra, a possibilidade desta obra ser lida, ser conhecida e levar a literatura barcarenense cada vez mais para dentro do estado do Pará, cada vez mais conhecida. Estar aqui numa biblioteca, ter esse lançamento dentro de uma biblioteca é algo muito significativo, porque a biblioteca ela é um espaço de muitas vozes. Todos esses livros que vocês estão vendo na prateleira contêm vozes. Quando nós abrimos, nós as escutamos e elas nos escutam também. Elas nos ajudam a entender melhor o mundo onde estamos vivendo, nos ajudam a nos entendermos dentro desse mundo. Eu sou um escritor que primeiro nasci leitor. Já se disse que o escritor primeiro tem que ser leitor e depois ele ousa ser escritor. E eu nasci como leitor também através de uma biblioteca. Biblioteca da minha escola quando eu tinha 13, 14 anos. E entrei na biblioteca, não era uma biblioteca assim tão bem organizada, eram livros espalhados nele, faltavam muitas estantes. Mas eu abri um livro aleatoriamente e o poema que li me encantou para o resto da vida, me fez despertar esse desejo de ser leitor. Eu não sabia quem era o poeta, vim descobrir muitos anos depois que se tratava de Mário Quintana. E a partir dali eu comecei minha jornada como leitor. Quando se fala em biblioteca, meu grande desejo é o desejo de um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges, que ele escreveu um conto magnífico chamado de A Biblioteca Universal, onde ele idealiza o mundo como se fosse uma biblioteca. Coisa maravilhosa, se nós pudéssemos de fato morar dentro desse mundo que ele criou, que na realidade é uma biblioteca. Coisa maravilhosa. Tenho certeza que todos que entram aqui na Biblioteca Firmo Cardoso, eles têm a vida sensibilizada pela leitura. Então eu parabenizo todos os guerreiros, mais do que servidores, guerreiros que estão à frente aqui da biblioteca. A nossa querida Késia Polaro tem aí a veste de estar lutando por este espaço. Nosso querido secretário de Cultura, José Oscar, não é isso? E todos também que trabalham aqui na biblioteca. Bom, vamos passar para o nosso papo cabeça, para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre a carreira do Leonardo e também sobre a obra que ele está lançando, que é Outono. Eu estou em dívida com ele porque nós fizemos um bate-papo virtual que era para ter sido publicado ontem, mas por questões da internet, logística, não foi. Mas será, e vocês já estão convidados a acompanhar também. Ele vai passar o link para vocês assim que for publicado. Leonardo, é uma enorme satisfação estar aqui mediando essa mesa, na tua presença, a presença da Lia Polaro, que nós já nos conhecemos de forma virtual, querido Nilton Menezes também, para a gente entender Outono e a tua trajetória. E ele já nasce como um livro digital, né? Então a gente entende que hoje a literatura ela está encontrando outros caminhos para ir adiante. O formato tradicional do livro impresso ainda tem muito apreço
por muito leitor. Eu, por exemplo, gosto de cheirar livro, me agarrar com livro, rolar no chão com livro. Gosto do cheiro do livro. Minha paixão pelo livro também envolve essa questão do tato, do olfato. Mas é uma realidade que o livro digital tem encontrado seu espaço. Então era isto que tu tinhas em mente quando tu publicou em versão digital? Como é que esse mundo digital de hoje te influenciou para a construção de Ocon? Acho que como todo mundo, eu também tenho um apreço muito grande pelo livro físico, mas eu acabei desconstruindo isso por conta da universidade, né? Eu ainda não estive presencialmente em aula quanto aluno na universidade, por conta que a gente começou a estudar tudo virtual. Então, uma coisa que eu tinha esse preconceito de ter aula online, de usar a internet, acabou sendo desconstruído durante o ano de 2020/2021, por conta de tudo isso. E realmente, quando eu tive a oportunidade, assim, que eu disse que eu preciso lançar, e foi assim, uma coisa que eu digo assim, foi algo do divino. Porque eu estava de bobeira no Instagram e surgiu uma publicação para mim, publicar, tem desejo, você tem interesse em publicar um livro? Você conhece a ferramenta KDP? E aí eu fiz toda uma pesquisa, toda uma análise, e eu descobri que podia se democratizar. Eu não poderia, digamos assim, por questão de recurso mesmo, eu poderia publicar o meu livro sem ter esse gasto, como tem no livro físico, ter todo esse apoio. E aí eu peguei, guardei essa informação para mim, não compartilhei com ninguém, porque poderia não dar certo. E eu disse, eu estou com desejo, né? Porque é como eu falei com o senhor na entrevista, desde quando eu peguei a Covid, quando eu me vi com a possibilidade que eu pudesse não resistir, não sobreviver, e quando eu tive uma segunda chance, eu coloquei na minha cabeça que tudo que eu desejava fazer, eu não ia mais adiar, não ia me programar por 2, 5 anos, eu ia tentar fazer tudo no agora, sabe? É isso mesmo, eu acho que no fim a gente não tem muito tempo, então se tu ficar com medo do que tu vai fazer, do que tu quer fazer, tu acaba não vivendo. E eu peguei muito isso pra mim, depois que eu tive essa segunda chance, e o livro saiu através disso. Eu disse, vai ser na versão digital, sim, isso não vai tirar pode-se dizer assim, a grandeza do conteúdo, né? E no segundo momento eu posso, como vou fazer, espero, o lançamento dele físico. Então foi mais ou menos assim. Olha, eu queria muito entender, o nosso querido Leonardo já nos disse que esse momento pandêmico acabou servindo desse estopim, né, da publicação. Eu queria entender também da Lia e do Newton, como é que esse momento pandêmico tem mexido com a produtividade de vocês como escritores? Quem vai falar para ele? Vou começar com a Lia, não sei se o microfone chega. Tem sido assim, essa visão de agora, né, o Léo falou algo assim importante, é como se nós tivéssemos sentido que ou é agora ou nunca mais. Então isso nos leva a produzir mais, nos leva a até estar mais sensíveis, né, e com esse desejo de compartilhar com alguém algo que de repente estava muito guardado para um momento especial, e nós durante a pandemia acabamos descobrindo que talvez esse momento nem chegue, ou para mim ou para quem eu queira que, né, leia, conheça a minha produção, conheça o que eu ando pensando, sentindo. Então esse processo da pandemia nos fez valorizar muito o agora. Então vamos viver o agora, e com certeza com o potencial que nós temos, né? E nós vamos ter muito mais para produzir no depois, mas o agora tem que ser produtivo, tem que existir, tem que fazer valer. Então eu continuo escrevendo, compondo, estou com um livro infantil a caminho, né? Vai ser ilustrado pelo João Bento de Souza, e a gente vai lançar com certeza pela Editora Metro, né? E está sendo muito bom. Parabenizar logo o Léo, logo de antemão. Já parabenizei ele várias vezes, não canso de fazer isso. Léo. Antes, eu quero dar um bom dia para todos. Bom dia. Quero dizer a minha satisfação, minha alegria poder estar aqui compartilhando esse momento com o Léo. E para mim é uma honra, Léo, poder estar participando desse momento contigo. E fico muito contente de ver o talento que tu tens e que é nosso daqui, é de Barcarena. Então isso daqui é muito grandioso. Quero parabenizar também, porque esse momento precisa ser parabenizado. Parabenizar
a biblioteca, parabenizar a secretaria, na pessoa do Zé Oscar, da importância desse momento que nós estamos vivendo aqui. E o meu último livro físico que eu publiquei foi em 2018. Aí em 2019 não publiquei. 2020, quando entrou a pandemia, então 2020, 2021 eu estou mais no meio digital. Então 2020, 2021 já publiquei 4 livros. Então na Amazon, no Google Play, na Apple e na Kobo e mais 15 plataformas digitais. Então, porque como entrou a pandemia, dificuldade de a gente estar se locomovendo, de contato também, eu não tinha muito conhecimento do espaço digital, tive que me reinventar, e o bacana da transformação, da mudança é essa, que a gente tira a gente do comodismo da gente, faz a gente se movimentar, faz a gente se reinventar. E a pandemia, ela fez muitas pessoas se reinventar. E um deles foi eu. Eu não tinha muito conhecimento, tive que buscar conhecimento para produzir no mundo digital. Fui ver questão de publicação também no meio digital. Algumas editoras cobravam muito caro também para publicar. Então eu tive que buscar aprender, buscar como fazer. E aos poucos eu fui conhecendo o meio, ainda estou conhecendo bastante, porque o meio digital é muito novo ainda o meio digital, tem muita coisa a ser explorada. É dito que no Brasil o meio digital tem 15% só de exploração, o resto está aberto aí, um campo imenso para ser explorado. Então o trabalho do Leonardo, como entrou pela Amazon, é uma das maiores plataformas digitais de publicação de livro do mundo. Então é um campo muito promissor e muito bom. Mas claro, né, eu sou apaixonado por livro físico. Eu, quando entro numa biblioteca, fico encantado, fico louco de livro físico, porque o escritor ele gosta, eu gosto de sentir o cheiro. Meus últimos livros físicos, eu mesmo que produzi ele, feito à mão, porque eu gosto do cheiro, gosto de tocar, gosto de sentir, gosto de ver. Então eu sou muito encantado por livro físico. E agora, se Deus quiser, a partir de janeiro, eu quero voltar com o livro físico também, que é uma das minhas grandes paixões de trabalho. É isso aí. Queria que o Leonardo contasse pra gente como foi a produção de Outono. Começaste quando? Terminaste quando? Como foi essa caminhada até chegar aos finalmente do livro? Conta as tuas dores pra gente. Existe uma história que... Existe uma história que eu comecei a escrever em março. E eu tive essa ideia quando eu estava sozinho. E comecei a fazer o rabisco. E isso levou dias. Quando eu falei sobre essa questão de adiar, foi mais ou menos isso. Que eu estava escrevendo essa história quando eu contraí a Covid, mas pela segunda vez, e fui internado no Hangar em abril. E quando eu ficava lá, eu pensava em todas as minhas coisas que ficaram nesse rascunho que ficou guardado, e eu disse, meu Deus, eu posso não sobreviver, e essa história vai ficar sem ninguém saber, é uma história muito bonita. E aí, quando eu digamos assim, começou agosto, quando começou a entrar o mês de agosto, eu estava caminhando e eu tive essa ideia, né? Eu tive essa imagem na minha cabeça. Acho que eu fiquei num nível criativo muito grande, porque eu lembro que eu via estantes, eu via uma mesa e eu via um jovem sentado nessa mesa, e eu me arrepiei muito com essa imagem. E eu lembro que a única coisa que eu falei foi outono, não sei porquê, saiu da minha boca, e eu me arrepiei muito com isso. Então, quando eu cheguei em casa à noite, comecei a fazer o rabisco e comecei a trabalhar na ideia. E quando eu já estava mais da metade, eu fiquei pensando, e agora? Como é que eu vou fazer para publicar? Quem pode me orientar? Eu lembro que a primeira pessoa que eu recorri, como sempre, é a Késia. Toda vez eu mando mensagem para ela pedindo algum favor, pedindo alguma orientação. E aí eu lembro que ela disse, mano, eu estou muito ocupada, eu não vou te prometer que eu posso te ajudar nisso, mas eu vou te indicar o senhor, mais ou menos assim a conversa, não lembro agora.
que ajudou no processo do livro da Lia, foi algo assim parecido. E ela acabou me enviando, não sei se foi o número da Lia, não lembro agora, mas se foi direto deles. Eu sei que a gente conversou, eu e eles, meu Newton, né? E ele sempre me conheceu, eu disse: eu preciso vender meu peixe, eu preciso defender o que eu preciso. E quando logo ele se identificou, eu sou o dono da Meta Publicações, eu disse: meu Deus, ele vai querer comprar um valor e eu não tenho esse dinheiro. E eu disse, mas mesmo assim eu fui lá e apresentei o trabalho para ele, e foi uma reação que eu não esperava. Que ele me respondeu de volta, né? Eu fui muito sincero para ele, eu disse: eu não tenho o valor para lhe pagar o que seria justo pelo seu trabalho, pela sua orientação, mas eu sinceramente estou perdido. Não foi mais ou menos assim a conversa. E ele respondeu de volta dizendo: manda para mim o teu original e eu vou te ajudar, eu vou te orientar. E eu fiquei sem te cobrar nada, eu fiquei muito, muito feliz. Porque eu acho que na vida, quando alguém te estende a mão, quando alguém olha para ti e te estende a mão, é essa pessoa que tu tem que manter por perto, sabe? Não é que tipo tu vai, sei lá, desaproveitar dessa pessoa, mas tem alguém que está querendo te ajudar, sabe? Eu acho que se no passado não tivesse tantas pessoas, aqui eu quero citar minha professora aqui de língua portuguesa do ensino médio, Ana Paula. Essa mulher é incrível, assim, na sala de aula ela sempre me incentivou, ela sempre olhava para mim e dizia: Leonardo, ela falava assim: tu vai longe, nunca desiste, estuda, te dedica, sabe? Carona, ela me dava carona de moto, me convidava para tomar café na casa dela. É uma pessoa assim que até hoje, né, já faz 4 anos que eu terminei o ensino médio, e até hoje eu tenho um carinho muito grande, sabe? E são várias pessoas, sabe? Inúmeras. Késia, mais recente Késia, né? Aí, sem contar minha mãe, sabe? Sem contar minha mãe, que sempre está me estendendo a mão. Então, esse foi todo, digamos assim, foi toda uma base, sabe? E aí acabei conhecendo a Lia, né? Que o senhor Newton acabou conversando com a Lia super topou também, sem cobrar nada. Eu disse: gente, o pessoal nem me conhece, como assim? As pessoas nem me conhecem, como assim elas vão fazer, me ajudar? E eu fiquei muito feliz. Por cada, digamos assim, eu vou fazer por ti. Eu vou fazer por ti, porque eu acho que isso me incentivou, sabe? A ir em frente com isso, sabe? Porque eu, digamos, se eu não tivesse recebido ajuda, provavelmente nada disso, nem aqui eu estaria hoje. Então, muito obrigado, senhor Newton. Muito obrigado, Lia. Também já agradeci a vocês inúmeras vezes, mas muito obrigado de coração por tudo o que vocês fizeram, por todo o trabalho, por todo o cuidado, né? O senhor Newton me orientou desde a parte da diagramação, da capa, tudo. Então, muito obrigado de coração. Foi assim. Olha, o Leonardo, ele já tem o dínamo, como vocês podem perceber, do escritor. A bênção e a angústia vai seguir com ele o resto da vida que nos segue, que é a angústia de a gente sempre estar pensando no livro, naquela escrita que talvez ainda está inacabada, como ele pensou, os meus esboços, quando ele estava lá lutando pela vida. Essa angústia nós encontramos, por exemplo, no escritor português José Saramago. O dia que vocês puderem assistir o documentário que fizeram de 2 anos da vida dele, sendo que lançaram 1 ano antes dele falecer, tem uma cena em que ele vai para o hospital, passando mal também, e quando ele acorda, a única coisa que ele disse para Pilar, que é a esposa dele, é: o livro, com a voz bem fraquinha, preciso terminar o livro. Pilar, eu preciso terminar o livro. Bem velhinha. A primeira coisa que ele pensou foi em terminar o livro que não tinha acabado ainda. Há alguns meses, nós perdemos um dos grandes escritores paraenses, Vicente Franceschini. A obra dele ainda vai ser muito mais descoberta do que já é. Ele é o homenageado da feira, inclusive, este ano. E é um dos escritores mais inventivos que nós já tivemos na Amazônia e no mundo. E antes dele falecer, ele também tinha um livro. Ele estava escrevendo de Andara. E ele costumava me ligar, a gente conversava muito, e descobriu um câncer um pouco antes de morrer de Covid. Morreu de Covid, as consequências da Covid. Mas ele também já estava lutando contra o câncer. E ele sempre me ligava dizendo: olha, preciso terminar meu livro. Vou terminar essa semana. Eu sinto que eu preciso terminar esse livro. 3 dias antes dele ser contaminado pela Covid, foi muito rápido. Foi
hospital, a última mensagem que ele me ligou foi dizendo isso: olha, eu já sei como vai terminar o livro. Ele só pensava no livro, nós escritores só pensamos no livro, a gente só pensa na nossa escrita, só pensa em aquilo que a gente quer transmitir, porque a gente precisa passar isso para o outro, e o Leonardo já tem esse dínamo, já está pensando o tempo todo no livro. Quero entender de vocês o que os inspira enquanto escritores. Gostaria de começar pela Lia, depois o Nilton, a gente finaliza com o Leonardo. Bom, eu sempre falo que o primeiro livro, né, eu fiz questão de colocar o título Inspirações, porque até esse barulhinho aqui já está dando vontade de escrever. Aqui os efeitos especiais aqui das folhinhas, né? Então, o que me inspira é realmente a vida. É esse viver, é esse desafio diário, é olhar para o outro e ver nele um pouco de mim. Eu falo isso, que sempre as histórias elas se cruzam, elas se encontram, e olhar para o Léo é olhar para uma Lia há alguns anos atrás, compondo, escrevendo, sonhando, mas como eu falei para o Franciones, acho que eu falei ontem, eu não sei se foi ontem ou foi no dia do teu aniversário, eu não lembro. Eu falei que eu tinha essa luta muito ingênua em relação às minhas produções, essa busca muito, sonhando e não realizando. Então, hoje em dia, o que eu sinto mesmo mais forte como inspiração é olhar tanto para quem já vive essa experiência, né? O Nilton é uma inspiração para mim, quanto para quem está começando. Então, essa posição madura do Nilton, de quem já produziu muito, já escreveu muito, já lançou muitos livros, e essa paixão do Léo, que está lançando o primeiro, que já tem outro em pensamento, isso me inspira muito a escrever, a compor, a continuar produzindo, e é isso. A minha inspiração, ela vem de várias formas, de várias maneiras, e isso me mantém sempre, como é que a gente fala, muito produtiva, assim. Tem muita coisa escrita, né? Ultimamente eu estou produzindo, já até converso com o Nilton, tenho muitos poemas. O que tu acha? Eu lancei o primeiro livro com 25 poemas, já dá para lançar um com 50? Ele diz, não, para que lançar um com 50? Você pode fazer 2 de 25 de novo, né? É a visão da editora. Então, eu acho interessante essa convivência, como eu falo, do maduro, né, de alguém que já está bem experiente, e de alguém que está começando agora e já traz toda essa visão já também de futuro, de expectativa, de novidade. E é isso. Nilton, responde para a gente, mas eu vou traduzir essa última fala da Lia, que já está muito maduro, na minha linguagem menos rebuscada, eu digo que já levou muita porrada nessa vida. Vai criando uma carapuça quanto escritor, editor, porque a gente sabe, o cenário literário, principalmente no nosso estado, ele é um cenário que às vezes é muito cruel, com o escritor, extremamente cruel. Cruel também com quem é entusiasta do livro e leitura. Eu tenho certeza que tu tens essas experiências. Eu queria que tu contasse para a gente tanto o que te inspira, quanto como é que tu enxergas o cenário literário de Barcarena e do nosso estado. Olha, o que me inspira são 3 coisas principais. Primeiro é o amor, que é uma das grandes inspirações minhas. Eu comecei a escrever com 10 anos de idade. Então, desde 10 anos, o amor já me inspirava. Talvez um amor que eu não vivia e queria viver. E a segunda é a natureza. A natureza me inspira muito, eu sou encantado pela natureza. Eu costumo dizer que tudo que eu escrevo, eu falo sobre a natureza. Tanto que um dos meus livretos A Natureza Pede Socorro, que é no formato da literatura de cordel. Eu começo dizendo: vivemos numa estufa do aquecimento global, de tanta poluição estamos passando mal, ninguém aguenta mais, nem ser humano nem animal.
A natureza pede socorro, a ecologia pede reação, para acabar com o desmatamento e a triste poluição que já devasta o mundo, destruindo a nação. Então eu sou encantado pela natureza, pelo meio ambiente. E terceiro são as pessoas. Eu sou especialista em relações humanas no atendimento, então eu trabalho, as pessoas são uma grande inspiração para mim. Então, isso que você está dizendo, está pensando no livro, aonde eu ando na rua, eu entro no mercado, o livro está na minha cabeça. Eu vou vendo as pessoas, o que as pessoas falam, o que as pessoas estão comentando, o que as pessoas estão dizendo sobre a política, sobre o meio social, sobre o meio ambiente, sobre a questão global. Então as pessoas são uma das minhas inspirações. A questão da literatura, quando o Leonardo me pediu se eu pudesse ajudar ele, porque eu de primeira assim, eu não pensei duas vezes, ajudei ele, me coloquei à disposição a ajudar, porque essa é uma das minhas vocações. Foi para isso que eu trouxe esse dom, talento, para ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas. Por quê? Primeiro que quando eu comecei meu trabalho de escrita, a gente começa com um sonho muito grande, aquilo é tão grande, aquele sonho, aí chegou um momento que eu vi que aquilo não servia mais para nada. Aí eu parei, coloquei tudinho para o lado e não escrevi, não produzi mais. Quando foi um ano eu fui estudar fora, aí eu fui fazer psicoterapia, porque o meu estudo precisava de acompanhamento com psicoterapeuta, e uma psicóloga me incentivou a escrever. Ela me incentivou. Ela pediu que eu escrevesse, que eu pudesse escrever a minha biografia na forma de literatura de cordel. Aí eu não queria escrever, ela insistiu, porque ela queria ver, né? Aí eu fui para casa, sentei e comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, eu escrevi 20 estrofes. Essas 20 estrofes é como se ela já estivesse na minha cabeça aqui. Quando eu sentei, eu escrevi as 20 estrofes, comecei e terminei, fechei ela, como se ela estivesse tudo pronta já. Aí então eu voltei a escrever. E quando eu voltei a escrever, como diz Rubem Alves, eu escrevia furiosamente. Quando eu vi falar que o filósofo Agostinho de Hipona, ele escrevia um livro e ditava outro livro para outra pessoa escrevendo, eu ficava pensando, o cara é um gênio, o cara é um maluco, um doido de fazer isso. Atualmente estou escrevendo 3 livros. 2 eu dava conta de escrever e 1 eu dava conta de falar para alguém escrevendo. Vou pegar no ombro dele daqui a pouco para ver se passa para mim. Passa essa dedinha para mim. Tão furiosamente que quando você começa a escrever ali, ó, ela sentiu isso aqui, já queria escrever. Eu vi ela nervosa aqui querendo escrever já. Escreveu até uma estrofe. Então eu vim caminhando. Meu primeiro livro foi chamado Amor em Versos, Vida Inspirada no Amor, livro de poesias. Fiz ele, tudinho, organizei e corri atrás de apoio. Bati em muitas portas, e não recebi apoio, não recebi ajuda. Aí foi que eu fui buscando alternativa, que eu consegui publicar ele, e fui buscando aprender, fui levando muita porrada. Alguns escritores também aqui no estado do Pará, alguns, pouquíssimos, eu tenho 2 pessoas assim que me deram algumas dicas, porque eram mais experientes, mas alguns, você perguntou a respeito do cenário, alguns, eu até comentaria, tem escritor que publicou um livro e se acha o popstar, se acha uma grande celebridade. Eu lembro que eu fui participar uma vez na Feira do Livro em Belém, lá no hangar, o stand paraense queria que eu pagasse
o que eu vendesse de livro seria metade para dar para eles. Aí eu peguei, não fiquei no stand, eu fiquei andando, vendendo meus livros no meio lá, né? Só que eles queriam me tirar de lá, eles queriam chamar a segurança do evento para me tirar de lá. Aí eu encontrei com o Paulo de Tarso Andrade, que eu fiz uma amizade com ele, e ele estava lá também, me deu um apoio, aí foi que eu fiquei lá. Aí nesse dia eu consegui vender 60 livros lá, que talvez no stand, quem estava no stand não vendeu nem 10 livros. Então o meio literário no estado do Pará, o meio literário é bastante complicado. Bastante complicado. Aqui em Barcarena vai fazer 10 anos que eu não participava de nenhum evento. 10 anos que eu não participava, porque eu me afastei bastante, porque eu lembro daquela música do Nilson Chaves que ele canta, que para o Pará o que é bom vem lá de fora. Então, como eu já morei no sul, tenho alguns contatos também, então eu procurei projetar o meu livro bastante para fora, né? Para que talvez quando viesse de lá para cá, o pessoal tivesse um olhar voltado assim para o meu trabalho. Mas justamente por causa também que durante uns anos a cultura aqui em Barcarena literária, ela foi um pouco esquecida. Então eu fico muito contente do ano passado para cá, eu estou vendo que está voltando esse apoio. Olha, a Feira do Livro aqui em Barcarena, a Feira do Livro foi extinta. Foi extinta a Feira do Livro. A Feira do Livro é o que destaca a literatura no município. E foi acabada. Foi acabada. Até conversava isso aí com o secretário a vez que eu estive aqui na biblioteca. Então é isso que precisa. Eu acho que a Feira do Livro é uma forma de dizer assim: nós valorizamos a literatura, nós estamos dando apoio para a literatura. Então, do ano passado para cá, que eu estou vendo aqui em Barcarena, está surgindo esse apoio, surgindo essa visibilidade. Por isso que eu fico muito contente com o trabalho do Leonardo, quando eu vejo nas redes sociais, quando eu vejo esse destaque, quando eu vejo esse empenho da biblioteca, esse empenho do secretário, que ele é muito disposto, eu já conheço o trabalho dele, se coloca muito para ajudar, de certa forma que precisa muito mais ainda. Mas eu acredito que nós sempre falamos para ele, que nós juntos nós podemos construir esse espaço. O homem do interior, mulher do interior, eu vou só somar aqui com o que o Newton disse, muito pertinente, né? Ao longo desses anos aí a gente embarca com tudo quanto é tipo de gente. Agora, a experiência me mostrou que nós, que somos mar do interior, nós temos uma luta muito grande para travar, tanto em nível local, mas a nível estadual também. Que é uma luta contra um processo histórico de exclusão do produtor artístico do interior. Uma exclusão que perpassa desde órgãos públicos, a estrutura pública do Estado, até no produtor individual, o artista da capital, e por vezes nos põe à margem, inclusive criticando a qualidade do produtor do interior. Há poucos dias eu tive um pega com um editor da capital, porque ele sabe do trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje, principalmente unindo as academias de letras do Estado. Nós fundamos uma federação de academia de letras, e ele veio com esse papo de o escritor do interior não tem qualidade. Peraí, não é isso, você não conhece essa literatura, primeiro. Segundo, existe um processo que se retroalimenta. As políticas públicas que podem favorecer o desenvolvimento do livro e leitura, inclusive trazendo uma visão profissionalizante para o escritor, ela fica apenas na metrópole. Então, esse recurso não chega para o interior, ou seja, não chega para nós. Eu sou de
Castanhal sou do interior também. Então não chega para nós. Então como é que um olhar, o mesmo olhar para uma produção da capital pode ser lançada para uma produção do interior? Não pode. Diz para ele, olha, o dia que tu vês as políticas públicas sendo democratizadas, ou seja, os recursos chegando até o homem e a mulher do interior, para que eles lancem um livro, e o livro não é produto de uma pessoa só, nós somos do interior, acabamos produzindo sozinhos. Nós temos que ser o escritor, o editor, o diagramador, o ilustrador e o vendedor do livro. E é muito bom quando você tem uma equipe, você tem um revisor, você tem um diagramador, você tem um capista, tem um editor que te dá orientação, e você vai nessa voz coletiva chegar a um produto final que é um livro. O homem e a mulher do interior não tem, nós somos guerreiros. A gente mete a cara, publica nossos livros, inventa nossas formas de que a nossa literatura seja transmitida para os outros. O Pará, ele deve muito, muito ao interior. A capital tem uma mania de querer metropolitanizar, como eu chamo, alguns autores que não são dela. O Rui Barata, por exemplo, não é belenense. O Rui Barata é santareno. Inglês de Souza não é da capital e é um dos grandes escritores paraenses de todos os tempos. José Veríssimo, paraense, ajudou na fundação da Academia Brasileira de Letras. Dalcídio Jurandir, Marajoara todo. Todos esses autores, o João Jesus Paz Loreto também não é. Todos esses autores têm a nossa cor, nossa aldeia, nós do interior. São homens e mulheres do interior. Maria Lúcia Medeiros, para mulheres do interior que hoje são considerados os grandes escritores, os clássicos da literatura paraense. Mas quando eles são abordados pela metrópole, parece que eles criam uma cor de metrópole. Não se cita mais a origem deles. A própria Monique Malchek ganhou o prêmio Jabuti agora, de literatura dentro do gênero conto. Uma amiga que eu tenho, já entrevistei em outros projetos, conheci antes mesmo deste momento de sucesso que ela está tendo. Quando a região metropolitana vai falar dela, nos jornais e nas mídias, eles dizem, autora paraense. Autora paraense ganha Jabuti. Autora paraense é destaque nacional. Mas quando o autor é da metrópole, ele diz autor belenense. Ganhou uma coisa, autor belenense foi destaque. Então esta forma, e a gente precisa entendê-la, esta forma de dizer autora paraense, ao invés de dizer autora santarena, ou autora do Pará, residente em Santarém, filha de Santarém, é uma forma de excluir o homem e a mulher do interior. Nós precisamos ter uma posição firme contra este processo histórico de exclusão, porque ele nos afeta, ele impede que esta política pública chegue até as nossas aldeias. Eu tenho me esmerado por lutar por isso no Estado. Aqui em Barcarena, eu sei através da Lia, sei através do Eliel que está aqui conosco, do Nilo, que há um processo de fundação de uma academia de letras. E como organizador e criador da Federação de Academia de Letras do Estado, fico muito feliz que Barcarena tenha percebido, e que os autores aqui tenham percebido, que se nós não corrermos atrás da coletividade, nós não vamos conseguir mudar nada. Nenhuma revolução aconteceu com um passarinho só. Todas as revoluções foram um grupo de pessoas que se uniram em prol de um processo transformatório. Então, se alguma mensagem eu puder deixar hoje, inclusive pegando um pouquinho da fala aqui, é que nós, homens e mulheres do interior, tenhamos em nós somos uma força artística, cultural, e que não somos nós que não estamos à altura do cenário cultural. É o cenário cultural que não está à altura do que estamos produzindo, que não nos entende, que não oferece formas de nós transmitirmos o que temos produzido. Leonardo, fala pra gente aqui, vamos já nos encaminhar para o final, sobre outono. O
que é que o leitor vai descobrir quando ele começar a folhear ali, vamos falar, a ler as páginas do livro? Primeiro eu quero falar o que me inspirou, né? O que me inspira, na verdade, da minha escrita. Eu costumo dizer que tudo me inspira, assim. Pegando um pouco, pode ser meio clichê, pegando um pouco o que a Lia e o Sr. Nilton falou, mas é isso mesmo. Eu acho que cada um de nós, a gente se inspira através das pessoas que estão com a gente, né? Digamos assim, o meu livro ele tem muito isso, tem muitas inferências sobre pessoas que estão próximas de mim, né? E aqui eu quero citar a Késia, né? Que eu tive uma permissão dela, pedi para ela colocar, que é o pai também da Lia, o seu Genaro Apolaro na história. Batizei a biblioteca que tem na história com o nome do pai da Késia e coloquei o nome também de pessoas que são próximas a mim, meus amigos, batizei de personagens, sabe? Eu não sei se é assim que se escreve um livro, mas o meu foi assim, sabe? E tem muita coisa que eu gosto, assim, da minha percepção de mundo. Quando eu falo de inferências, né? Deixa eu... Esse livro aqui, ele é acreditado na história, 100%. Ele se chama Uma Estrela que Nunca Vai Se Apagar. Eu li esse livro no começo desse ano, eu acho que em janeiro, fevereiro, não lembro agora. E foi uma indicação da Késia, que quando eu terminei de ler esse livro, eu chorei muito. Ele marcou muito a minha vida. Ele fala da Esther, que faleceu em 2010, mas conta desde 2007, todo o processo da descoberta do câncer até o fim, né, o tratamento, as noites, é uma espécie de relato, é da família, e tem print de conversa do blog que ela criou, olha, todo narrado, quem fala dos amigos próximos. É muito, muito, muito especial esse livro para mim, acho que é o melhor livro que eu já li, que me impactou muito. E ela deixa uma mensagem, olha, apenas seja feliz, e se você não conseguir ficar feliz, faça as coisas que o deixem feliz, ou fique sem fazer nada com as pessoas que o fazem feliz. O meu livro basicamente tem isso, sabe? O personagem Eduardo, quando a pessoa começa a ler, parece que é um romance. Eu escutei isso muito de quem leu. Eu pensei que era um romance. E aí ele vai lendo e ele vai percebendo que o Eduardo é um personagem, digamos, que ele está numa jornada de vida, ele está lutando para se conectar com aquilo que é importante para ele, né? Ele perdeu o pai muito cedo, já é um spoiler, ele perdeu o pai muito cedo, e ele busca se conectar com esse sentimento livre. Eu acho que cada um de nós aqui já perdeu alguém que é muito importante. E eu, Leonardo, eu guardo objetos das pessoas que já marcaram a minha vida, seja uma caneta, algo que me lembre essa pessoa. Eu costumo guardar isso. É uma forma de me conectar com essa pessoa que já partiu da minha vida. E aqui eu quero citar duas pessoas que eu nunca esqueço, que já partiram, não tenho nada delas, só a minha memória, que é a minha tia falecida, tia Branca, que era uma senhora que eu conheci quando eu era criança, e eu sempre, não tenho laço sanguíneo com ela. Ela faleceu em 2010, e é uma perda que eu sinto até hoje, que era uma pessoa que era muito importante para mim, era um exemplo, assim, era uma referência de bondade. Eu passava a manhã inteira na casa dela, brincando, sabe? E a Ávila, da Escola Moraes, que era uma antiga secretária lá, e ela foi a primeira pessoa com quem, assim, eu sempre tive uma amizade, um quê sanguíneo muito forte com pessoas mais velhas, sabe? As minhas melhores amizades, assim, eu tenho amigos jovens, mas tem muitas pessoas mais velhas do que eu faço amizades e que eu sou apaixonado, sabe? É uma coisa, assim, surreal. Quando eu olho assim, eu vejo essa pessoa é mais velha do que eu, tem um dobro da minha idade, mas quando a gente está junto, parece dois adolescentes conversando, rindo à toa, sabe? É assim que a Kelly, toda vez que eu venho, a gente até fica molando ela ali, atrapalhando ela na rotina de trabalho dela, porque a gente fica de papo, conversando, e é aquela coisa só, aquela risada. Então o meu livro tem muitas referências, sabe? Coisas que só eu sei, só eu guardo para mim. A pessoa que lê, tem muito isso da recepção textual, né? Da pessoa ler e só ler. Mas para mim ali tem um trechinho, algum fragmento que é referente a alguma pessoa que eu já conversei, alguma pessoa que é importante para mim, algo que está escondido nas entrelinhas, tá bom? E esse livro aqui, ele é tão especial para mim que eu decidi colocar ele na minha história. Então, meu livro, quem for ler, ele vai encontrar sentimento, vai encontrar conexão, vai encontrar uma história muito, digamos assim, um personagem, o Eduardo. Eu fico muito feliz que quem leu gostou muito do Eduardo, muito, muito. E o próprio nome do personagem era o meu desejo. Eu sempre quis ter esse nome, Eduardo.
sabe? Sempre foi meu sonho de consumo, mas acabou sendo Leonardo e também é um belo nome. Então é isso, meu livro ele fala desses sentimentos, de conexões e principalmente esse desejo de recomeçar.